E é sobre isso que a gente vai conversar com a doutora Firmiane Venâncio, defensora pública, parceira do Boa Tarde Bahia, né, que a gente já se conhece há muito tempo, e esse trabalho que eu admiro muito. Doutora Firmiane, boa tarde, muito obrigada por ter vindo, viu? Olha, a gente está tendo um caso de repercussão nacional e é chegada a hora da gente chamar a atenção para os nossos casos também, para as coisas que acontecem aqui, e nem sempre nós da imprensa temos acesso a essas informações, né? Porque às vezes no interior do estado, nos 417 municípios desse estado, nos distritos, né, que a gente sabe que infelizmente ainda acontece a violência doméstica nesses ambientes. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a atuação da Defensoria Pública e numa situação como essa, pela sua experiência, o que a senhora está achando disso tudo? Boa tarde, Rita. A situação realmente relatada no caso do goleiro Bruno é uma situação que nós vivenciamos, infelizmente, diariamente no nosso estado. E mais especificamente aqui em Salvador e na região metropolitana de Salvador, nós temos protagonizado cenas de violência contra as mulheres de forma bastante gravosa, com requintes de crueldade semelhantes a esses que nós vimos, que nós temos visto relatado no caso do goleiro Bruno, dessa moça. E o que nós temos tentado em termos de defensoria pública é a estruturação dos nossos serviços, o fortalecimento das redes de proteção, de atenção às mulheres em situação de violência, a fim de que situações como essa, que iniciam muitas vezes com um grau de violência que é um pouco menor, com uma ameaça, com uma violência psicológica, com uma violência de ordem moral, ela não chegue ao ponto em que esses casos chegaram, que são pontos de vitimação mesmo definitiva das mulheres, no caso com as suas vidas sendo ceifadas. Agora, o que a gente percebe nessas situações é que as pessoas procuram, tanto Elisa, né, a vítima, quanto as mulheres aqui em Salvador procuram as delegacias especiais de atendimento à mulher, fazem as denúncias, prestam queixa, mas as medidas protetivas ainda não são eficientes. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas, isso a gente vai ver na reportagem de Jéssica Senra um pouco mais tarde durante o programa, durante o Boa Tarde de hoje, às vezes você que é agredida não denuncia porque vai voltar para casa, vai ter que encontrar aquele homem, né, que muitas vezes também sustenta aquela família, e uma série de fatores que prendem a mulher a essa relação, a esse homem que é agressivo. Como é que funciona essas medidas? Como é que funcionam essas medidas protetivas e em quais situações elas de fato acontecem? Olha, as medidas protetivas de urgência, elas, como o próprio nome determina, são medidas que devem ser inicialmente tomadas e decididas pelo Poder Judiciário de forma célere. Sim. A ideia é de que, em tomando conhecimento a autoridade judiciária de uma medida protetiva, o juiz tem 48 horas para o deferimento e, obviamente, essas 48 horas são para o deferimento e, em seguida, no máximo, mais 48 horas para o cumprimento dessa medida. O que é que significa o cumprimento de uma medida protetiva? É exatamente o ato do oficial de justiça de tomar a decisão adotada pelo juiz e intimar o agressor para o seu afastamento do lar, para a manutenção da distância em relação à mulher agredida, para que ele não mantenha contato nem com ela, nem com os familiares, nem com os filhos, se forem essas as medidas solicitadas. Além de outras medidas relativas à questão mesmo da manutenção, como você mesmo disse. A questão dos alimentos em relação aos filhos, né, em relação à mulher também, são medidas protetivas, caracterizam-se por serem medidas protetivas que têm um caráter urgente exatamente para que a mulher não se desestimule ao longo do caminho, no sentido de denunciar a violência sofrida. O que nós sempre aconselhamos é que, de fato, o relato de situações como essa seja levado ao conhecimento do Sistema de Proteção à Mulher, a DEAN, a Defensoria Pública, ao Ministério Público, a própria Vara de Violência Doméstica, porque muitas vezes a atuação desse sistema, embora nem sempre que chega a contento da usuária do serviço, mas assim, a tentativa e o conhecimento por parte desse sistema de justiça é o que muitas vezes, Rita, previne determinadas mortes. É o que muitas vezes inibe o agressor de tomar uma decisão um pouco mais grave em relação a essa mulher. Então, todas as vezes que a gente se questiona, poxa, será que vale a pena mesmo buscar justiça? Porque vai demorar, porque a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de processos, e hoje, para você ter ideia, e para o nosso
telespectador também ter, a vara de violência doméstica hoje já tem uma quantidade de 4.800 processos, o que é uma quantidade enorme para a estrutura que nós temos lá. Foi criada recentemente. Então, evidencia-se uma quantidade muito grande de denúncias, o que é extremamente saudável, porque a gente verifica que há um encorajamento dessas mulheres no sentido de não permanecerem nessa situação de violência, mas isso, ao mesmo tempo, cria uma responsabilidade para nós, serviço de acolhimento, defensoria pública, sobretudo, que é, muitas vezes, a porta de entrada dessas mulheres, no sentido de que nós prestemos, primeiro, todo o esclarecimento, e é isso que nós buscamos. Esclarecer a mulher acerca dos seus direitos, acerca de como acessá-los, acerca das consequências também desse processo, Rita, porque muitas vezes ela precisa saber, olha, a gente vai pedir a medida protetiva, mas o trâmite processual é esse. Funciona dessa forma. E funciona exatamente assim. E é isso que a gente vai entender hoje aqui durante o programa. Durante todo o programa, a doutora Firmiane vai estar aqui no Band Serviço. E eu quero a sua colaboração nisso. Anônimo, anônima, você sabe que você não precisa se identificar. 3330-3007 é o número do telefone. Você pode buscar informações para uma colega sua que vive em situação de violência, para sua filha, ou para sua mãe, ou para uma vizinha. O importante é a gente fomentar essas informações, fazer com que você dissemine, seja um agente multiplicador mesmo desse tipo de informação. Saber que há possibilidade de você sair deste ambiente de violência e entender em quais situações é caracterizada a violência doméstica, porque não é só o tapa, não. O grito, o xingamento, tudo isso é caracterizado como violência doméstica e a doutora Firmiane vai explicar pra gente. 3330-3007 é o número do telefone e o e-mail boatardebahia@band.com.br. No próximo bloco, a gente vai conversar com o doutor Francisco Ora, que já está aqui